Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora pela TV Mundo Maior, mais um programa Cândido, lembrando a vida de Chico Xavier, um homem chamado amor. Olá, Rubens. Tudo bem? Tudo bem. Mais uma vez, né, André? Mais uma Aqui vez. estamos para, Graças a Deus. juntamente com os nossos telespectadores, né, termos mais uma reunião de alegria, mais um programa que nos traz assim muita satisfação, né? E a gente vai tocando junto com eles. Do outro lado, em suas casas, né, nos permitem estar, né, também. E é isso que nós queremos dizer a você, telespectador, que o nosso agradecimento é muito grande, porque você é que nos dá ânimo, coragem para a gente continuar a adentrar no seu lar, por sua permissão, por sua atenção, por seu carinho. Muito obrigado. Rubens, o nosso tema de hoje, ele fala sobre socorro e desencarne. Às vezes, em algumas situações da vida, a gente acredita que é melhor socorrer, que a morte é uma coisa muito ruim, que a morte... Nós temos uma visão ainda bem apegada, nós temos um convívio muito apegado com aqueles a quem amamos, né? E o desencarne ele acaba sendo uma coisa péssima, que ninguém deseja. A gente prefere que a pessoa sofra, fique enferma na cama, mas que não desencarne. O Chico tem alguma situação, alguma passagem onde o desencarne e o socorro apareçam assim de maneira, como uma lição mesmo, como tem sido sempre nos trabalhos do Chico? Eu tenho na lembrança um fato que o Chico contava, né? E por muitas vezes ele mostrava isto, né? Para que a gente pudesse entender, né? O verdadeiro sentido do amparo de Jesus, do amparo da espiritualidade, para aqueles que estão no trabalho da doutrina, né? E o seu irmão José, por muitos anos, né, ele atendia as pessoas que para Pedro Leopoldo iam, né? Fazendo às vezes de receber, porque houve aquele caso daquela senhora, né, que esbofeteou o Chico uma vez, porque ela procurou o Chico na fazenda, ele não Sim. estava, ela foi para a casa dele, e chegou, ela não estava também, e quando ela foi para o centro, lhe fora recomendado que ela fosse para lá, ela imediatamente foi e esbofeteou o Chico e exigindo do Chico um passe. Isso apenas só para ilustrar. Fácil, né? E em função disso, então, o Chico passou, o irmão do Chico passou a atender as pessoas, porque as pessoas que iam lá para a fazenda, o senhor Joviano não gostava disso, né? De que as pessoas fossem lá à procura do Chico. Então ficou acertado de que o irmão do Chico, José, iria receber essas pessoas. E assim fez por muitos anos, né? E chegou um momento, um dia, foram à casa de Chico chamá-lo às pressas, que o seu irmão estava muito mal, que ele estava realmente numa situação muito crítica, né? E Chico foi lá, imediatamente foi para lá. E quando lá chegou, o médico que o estava atendendo deu certas esperanças de que ele, naquele, vamos dizer, acho que foi um AVC que aconteceu, Sim. Deu certas esperanças de que ele voltaria. Mas logo em seguida, Emmanuel aparece ao Chico e diz que não, que ele não iria voltar, porque aquele era o seu momento. Sim. Porque se ele tivesse que voltar, que seria, no caso, né, o seu compromisso, teria que voltar, e ele iria ter que ficar durante 11 anos recluso num hospício, né, num sanatório. Nossa, teria sequelas. Teria sequelas, por causa também do seu próprio compromisso. Um compromisso, né? espiritual. Também, reencarnatório. E ele ficaria por volta de uns 11 anos, né? E Chico, então, né, condoído com aquilo, né, Emmanuel percebeu. Mas Emmanuel ainda disse ao Chico o seguinte: em função dele ter trabalhado todos esses anos, né, te ajudando, né, trabalhando na doutrina, né, atendendo aos mais necessitados, eu vou fazer um pedido a Jesus que possa dar a ele, então, né, o benefício da desencarnação. E assim foi feito. José desencarnou. Acontece que o seu pai,
senhor João Cândido, ficou muito bravo com isso, achando que os espíritos tinham que auxiliá-lo, né? Mantê-lo É. vivo, né? Mantê-lo vivo. E o que aconteceu então? As pessoas que lá iam buscar o Chico, ele ficava então dizendo para as pessoas que não adiantava nada eles irem lá, porque o Chico não conseguiu nem salvar o irmão dele. O que adiantava eles irem lá buscar remédio, essas coisas? Que então você perceba como o pai dele estava desorientado nesse sentido, né? E que eles então que não ficassem crédulos de que estariam ali recebendo, né, o lenitivo da cura, porque os espíritos, nem os olhos do Chico, a catarata do Chico, eles conseguiram resolver. Então ele estava assim bem desorientado nesse sentido. E assim foi. E o Chico então, depois de muito tempo também, né, as coisas foram se acomodando e o tempo foi passando, né? Mas o Chico depois começou a ter algumas orientações, né, da espiritualidade em relação à posição do seu irmão, né? E a vida foi tocando e o Chico continuando no seu trabalho. E é interessante como a nossa visão material, ela é restrita, ela é limitada, né? Muito limitada. O pai do Chico, se soubesse de todo o contexto, certamente que ele ia querer para o filho dele o melhor, né? Não tenha dúvida. Que era retornar à pátria espiritual. É. Mas o apego, a visão mesmo só dessa vida que nós temos o hábito de manter, acaba levando a gente a essas atitudes, né? Achar que é melhor a pessoa trancada ou sofrendo ou com sequelas mesmo de uma doença do que ela ter liquidado o seu compromisso com esta encarnação, porque se ele conseguiu a absorção ou a ressignificação desses 11 anos, é porque ele trabalhou de alguma forma muito grande Não tenha dúvida. e de maneira valorosa, né? Considerando o que você falou em relação se o pai dele soubesse, teve um casal no Rio de Janeiro que o filho partiu por um acidente até meio desagradável e o rapaz ficou praticamente em coma e os pais não queriam de jeito nenhum que o filho partisse, como o caso Sim. que você explanou há pouco. E o tio dele tinha muito conhecimento com o Chico, também muita amizade, e os pais então pediram a esse tio se poderia interceder junto ao Chico, de falar com a espiritualidade, de tentar salvar o moço. E assim foi feito. E pelas preces do tio, pelo merecimento do tio, o rapaz foi sendo mantido. Mas o tempo foi passando também e o rapaz foi cada vez mais ficando já num estado assim muito desagradável para os pais, até que os pais perceberam, né, Que o melhor aquele era a sofrimento, libertação. que o melhor era que ele partisse. E então, pensando assim, ele logo partiu logo em seguida. Você vê que não adianta nós querermos que fiquem, né? Queridos, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco.